Vale a pena você fazer um esforço para você começar, porque ninguém começa grande. E se você sonha e quer viver de lingerie, imagina que você tenha essa capacidade, acredita em você mesmo e corre atrás que você vai conseguir. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é: se eu tivesse R$300, como eu começaria na costura da lingerie? Então, se você tem aí R$300 para investir, eu sei que para muita gente é pouco, mas para muita gente R$300 é muito dinheiro. Então você com R$300 dá para você começar. Dá para você começar na confecção de lingerie. Nossa, Selma, mas se eu não tiver uma máquina, também dá para você começar. Mas R$300 para comprar máquina, material, seria bem difícil, talvez você até encontraria, uma máquina usada baratinho, mas máquina usada barato demais também, pode ser que não vai prestar, porque uma máquina reta zigue-zague doméstica usada, se for uma máquina boa, ela deve custar aí para você em torno de R$400, R$500 por aí. Pensando assim, não daria para você comprar uma máquina nem se fosse usada. Mas você pode comprar uma máquina prestação também, Pode comprar parcelado e com esse valor você conseguiria pagar a primeira parcela da máquina, Conseguiria investir em materiais e já ter esse dinheiro, voltando para você e para você continuar pagando a máquina. E pagar também, dá para você comprar o material à prestação, mas dá para você dar uma entrada na máquina, R$300, dá para você pagar a primeira parcela da máquina e para você comprar a metade, com a metade você paga a prestação e a outra metade você investe material. Nossa, R$150, não dá para comprar um kit para confeccionar lingerie, realmente não dá. Então vou para uma loja onde eu vou comprar alguns metros de cada coisa, também não, porque quando a gente vai investir na confecção de lingerie, para poder, na confecção, na costura, como você entender, para você render o seu dinheiro, para você ter lucro, retorno financeiro, você não pode comprar em loja no varejo, Você não pode comprar nos metros, você tem que comprar no atacado, porque se você não comprar no atacado, você não vai ter lucro. Então, como assim? É pouco. Mas você pode começar fazendo calcinhas, Claro que, como eu sempre digo, não se prenda fazendo só calcinhas, mas todo começo é um começo e ninguém começa grande. Então você pode começar menor, Você pode começar fazendo só as calcinhas. Por quê? Para fazer calcinhas você vai precisar de tecido, elástico e linha. Lacinho também para decorar é importante, principalmente no seu começo, porque o acabamento às vezes não fica tão perfeito. E você coloca um lacinho ali, cobre o acabamento da peça. Então, R$150 daria para comprar isso? Daria. Daria para você comprar 1 quilo de tecido, 1 quilo de microfibra e um rolo de elástico que você iria usar nesse quilo aí de microfibra e a linha, para você usar na máquina reta zigue-zague. Dá para você, a outra metade, R$150, você paga a primeira prestação da máquina e se assegura que você vai costurar e vai vender e vai ter o retorno. Então, claro que você precisa se empenhar bem para isso. Nossa, mas 1 quilo de tecido, o que eu vou fazer depois, Depois você vai ter o ganho suficiente para você comprar mais quilos e pagar a prestação. Então, vamos para o cálculo, mais para o final vou para o cálculo para você entender que dá. Então, com R$300 eu conseguiria viver de lingerie. Conseguiria sim, com R$300 você conseguiria começar a viver de lingerie. Claro, é diferente de viver de lingerie. Viver de lingerie com R$300 não dá, é muito pouco, Mas para você começar, para o começo, você conseguiria. E se você tem a máquina, se você tem uma máquina em reta e zigue-zague doméstica, melhor ainda, assim você consegue comprar bastante material. Daria para você comprar 2 quilos de microfibra, Não dá para você, com esse valor, não dá para você comprar um kit para usar em 3 máquinas, com fio de elã, com poliamida,
né? Mas dá para você comprar para começar com as calcinhas, porque R$300 não dá para comprar um kit de material com todos os acessórios para fazer calcinhas e sutiãs. Isso aí não dá. Então você vai começar, se for com pouco dinheiro, começar pelas calcinhas, né? E depois você vai ter um retorno e assim você vai reinvestindo e aí sim você vai melhorando, vai aumentando a sua renda aos poucos até chegar ao ponto de você conseguir comprar o kit completo e não vai demorar, eu vou te ensinar, né? Vou fazer o cálculo aqui, você vai ver que é bem possível sim, né? Então, como fazer esse dinheiro render, né? Como fazer esse dinheiro render é você não gastar tudo aquilo que você vai vender, né? Você precisa vender as peças que você fizer, você precisa pagar o que você investiu, se for a prestação da máquina, precisa, né, usar o valor para reinvestir, para investir em mais materiais, né? Então, no começo é difícil você ter um retorno para você poder gastar. Então, até você equilibrar, estruturar ali, né, vai levar alguns meses, não sei, talvez um ano. Nossa, é muito tempo, eu preciso de um retorno rápido. Tá, você precisa de um retorno rápido, mas antes você tinha alguma coisa, tinha alguma renda, né? Tinha algo a mais que isso? Não, né? Então, vamos alicerçar primeiro, né? Como uma casa que você precisa fazer o alicerce bem feito, é um gasto muito grande. Nossa, às vezes a gente fala, caramba, né? Já foi muito dinheiro ali no alicerce daquela casa, já foi muito dinheiro, talvez já daria para ter construído. Não, né? Porque a pessoa está fazendo um bom alicerce, né? Ela está fazendo um alicerce bom ali para a casa não cair. Então, aí depois vai investindo para poder subir a casa, né? Sempre no começo gasta muito, no começo, né, no alicerce vai gastar mais, e aí depois que estruturar, que tiver tudo alicerçado, aí vem toda a estrutura da casa que o alicerce vai suportar, né? Então, no nosso começo é assim também. A gente precisa ter um bom alicerce para a gente poder crescer, porque senão não vai crescer. Então, se você fazer um investimento em pouco material, pouco ou muito que seja, você vende as suas peças, gasta tudo aquilo que vende, porque, né, se empolga, já ganhei tanto, vou comprar isso, aquilo. Não, você vai comprar material para investir novamente. Quando você estiver, né, no nível que você estiver vendendo bem, já estiver conseguindo comprar o material, aí sim você já pode estar gastando uma parte do que você vai ganhar. Então, como fazer dobrar esse valor? Gasto tudo com materiais, né? Então você deve sim gastar esse valor, né, todo com material, porque não é tanto assim. Você deve gastar esse valor com materiais e se tiver que comprar máquina, você deve gastar metade dele ali na compra da sua máquina, porque não dá para você viver, nem começar a viver de lingerie sem a máquina, né? Ela é o principal ali, sem a máquina você não vai conseguir, aí sim, sem a máquina você não consegue nem começar a caminhar, nem dar os seus primeiros passos, você vai conseguir aprender, riscar, cortar molde, né? Ou seja, cortar no papel, né? Cortar molde não. Se você não tem nada a investir, nada para investir, você tendo as modelagens em mãos, você consegue, né, riscar ali no papel para você ter uma noção, riscar no tecido velho, costurar na mão, mas para começar a viver de lingerie, a máquina é importantíssima. Então você precisa sim, né, da máquina, de um pouco de material. Então, como fazer para dobrar esse valor, né? Então agora a gente vai fazer um cálculozinho aqui para você entender que 1 quilo de tecido rende muito. 1 quilo de tecido dá para fazer o quê? 6 calcinhas? 12? Não, dá muito mais. Se você tem uma grade de molde aí, tamanho padrão, né, vamos fazer um cálculo pelo padrão, mas dá para você fazer também pelo plus size. Pelo plus size vai render menos peças, mas a gente também vende por um valor mais alto. 1 quilo não é 1 metro. 1 quilo de microfibra rende em torno de 3,5 metros. Você não tem noção do que é 3,5 metros de tecido, né, para fazer calcinha. Né, eu estou falando aqui com você que está querendo viver de lingerie. Imagina que você é uma pessoa que já trabalhou fazendo lençol ou camiseta, que seja. Você deve estar dizendo, não dá nada não. Né, não dá, né, para fazer muitos lençóis e nem muitas camisetas, porque para fazer uma camiseta vai em torno de 1 metro, né? Ou seja, 1 metro de tecido, sobrando alguns retalhos ali. Mas não é uma camiseta que a gente vai fazer e sim calcinhas. Sabe quantas calcinhas você consegue fazer com 1 metro apenas de tecido? Você consegue fazer uma grade completa, ou seja, 3 grades completa. Uma grade vai do P ao GG, P, M, G, GG, são 4 calcinhas. Se você consegue fazer 3 grades completa, você consegue fazer
você consegue fazer 12 calcinhas. Consegue fazer 3 grades de calcinha padrão, né? 3 grades vai dar 12 calcinhas, então com 1 metro, não é com 1 quilo. Então, se com 1 metro de tecido você consegue fazer 12, claro que depende muito do modelo. Alguns modelos você vai conseguir fazer até mais, outros menos. Estou falando de um modelo mais básico, né? Que normalmente quem está iniciando começa com básico. Então, se você consegue fazer 12 calcinhas com 1 metro, né, com 3 metros, você consegue fazer 36 calcinhas. 36 com mais meio metro, né, que é 3,5 metros, 36 mais 6, 42. Vamos chutar aí que você está iniciando e dá alguns errinhos aí e acaba desperdiçando um pouco mais de tecido e consegue fazer não 42 e sim 40. 40 calcinhas você vai conseguir fazer, 40 calcinhas você vai conseguir fazer com 1 quilo de tecido, né, usando esse elástico que você comprou, mais a linha, né, que provavelmente vai sobrar. Então, imagina você vendendo cada uma dessas calcinhas por 10 ou 15 reais, que normalmente é o preço que a iniciante vende, esse é o valor. Né? Tem algumas que vendem até por menos, eu não aconselho, é muito pouco você vender uma calcinha por menos de 10 reais. Né? Faça com qualidade, para que você vende bem, né? E ganhe suas clientes. Aprenda, né, repete até aprender. Nossa, mas eu estou aprendendo ainda. Eu tenho certeza que você não vai precisar fazer 40 calcinhas para poder aprender. Imagina se você consegue fazer com perfeição na 10ª calcinha, que é bem demorado, né? 10ª que eu digo assim, é bem demorado, por quê? Porque tenho certeza que você vai aprender antes das 10. Claro que a perfeição vai vindo com o tempo, né? Vai ficando cada dia mais perfeita, mas eu tenho certeza que lá pela 10ª calcinha você já vai estar vendendo, porque eu vejo muitas alunas minhas do curso Viver de Lingerie falando que aprendeu a fazer rápido, já vendeu a primeira peça, já vendeu a segunda peça. Então assim, eu já vi muitas, mas foram muitas falando que vendeu a primeira ou a segunda peça. Então significa que ela já aprendeu rápido, né? Significa que ela não desperdiçou e nem deixou de ganhar dinheiro, mas digamos que você aprenda a fazer, erra em 3, em 4, né? Então, se você conseguir fazer com perfeição para a venda, a partir da 10ª, né, você já vai ter 30 calcinhas. Então, deu para você treinar, aprender e fazer para vender. Mas, se você acertou lá desde as primeiras, você vai ter 40 calcinhas, né? Imagina cada uma dessas calcinhas vendida a 10 reais, né? Então, com 10 calcinhas, se você vender 10 calcinhas a 10 reais, você tem 100 reais. Se você vender 20 calcinhas, né, você já vai ter quanto? Né, 200 reais. Então, se você vende as 40 calcinhas, você vai ter 400 reais. Então, assim, para o início, né, que você investiu em material, investiu em máquina, então, para início é assim mesmo. Então, imagina que você já tirou os 300 reais que você investiu e já sobrou 100 para você. Mas agora vamos não só imaginar isso, que sobrou 100, porque 100 dá assim, ai, sobrou só 100, não, sobrou 100, sobrou muito, porque você está fazendo um cálculo ali do que você já gastou, do que você investiu em máquina e em material, né? Porque você aí não está fazendo cálculo só do que você investiu no material, porque depois para você ter um lucro, você não vai fazer cálculo do que você investiu em máquina, mas agora sim você precisa fazer esse cálculo porque você está iniciando. Mas se você gastou 300, né, investiu ali 300 e teve 400 de volta, até você pagar a máquina, né, o seu retorno vai ser menor porque você vai ter que pagar a prestação da máquina. Mas depois que você pagar a prestação da máquina, você vai ter que só investir e reinvestir em material. Imagina agora você já com 400 reais, né, você pode pagar a prestação da sua máquina, se for 150 reais, e você vai ter 250 reais na mão para comprar mais material. Para quem começou com 150, hoje você já tem 250. Então, assim, né, daí por diante, se você tem 250 para investir em material, né, você já vai comprar quase que o dobro de material que você comprou da outra vez, né? Então, da primeira vez você teve para investir 150, agora você tem 250, né? Então você já tem, né, quase o dobro, então você vai investir em quase o dobro. Significa que esses 400 que você teve aí na sua primeira venda, talvez você teve só 300, que as 10 primeiras você não vendeu,
né? Agora ele já vai vir em dobro para você, né? Agora ele já vai vir em dobro. Então, imagina que agora você vai estar já nessa próxima venda, você vai ter de retorno R$600. Nem vou dobrar os 400, né? Vou dobrar os 600, porque vou dobrar os 300, porque de repente você não vende todas as peças que fez, tem alguma sobra ali, mas, né? Imagina que as vendas sua anterior te rendeu, né? Não 400, vamos fazer sempre o cálculo de 300, porque às vezes você não vende tudo e sua primeira compra você teve que aprender primeiro para depois começar a vender. O que você tinha de 300, agora você vai ter 600. Então, R$600 já na terceira compra, no terceiro mês, para quem não tinha renda nenhuma, para quem tinha só 300 para investir, agora já está tendo 600, não é bom? Né? Então, imagina R$600, né? Se você não tivesse ou não tiver que pagar a prestação da máquina, R$600 já dá um kit de material completo, já com 3 meses. Então, com 3 meses mais ou menos, você já consegue comprar um kit de material para fazer calcinhas e sutiãs, que você vai vender por um valor melhor, né? Vai ter um retorno melhor, e assim você vai conseguir ter um ganho, ter um retorno mais rápido. Você já logo com 3 meses você já está tendo, né, esse retorno em dobro. Então imagina você com 6 meses, né? Com 6 meses você vai estar pagando a prestação da sua máquina, vai estar conseguindo comprar kit de material completo, né? Com certeza você já vai ter comprado seu primeiro kit de material para fazer calcinhas e sutiãs, ou talvez já até o segundo kit, né? Então você com 2 cores aí para fazer calcinhas e sutiãs, né? Eu também, quando eu coloquei que você consegue comprar 1 quilo, nossa, eu vou comprar 1 quilo de tecido tudo de uma cor só, né? Vou comprar um rolo de elástico de uma só cor. Não, se você está fazendo só calcinhas, tipo com R$250 você já consegue trabalhar mais cores, porque se for usando uma máquina só, né, você consegue comprar 3 cores, não precisa comprar 1 quilo de cada tecido, né? Pode comprar por metro, ou meio quilo com um rolo de elástico, meio quilo de outra cor com outro rolo de elástico, né? E assim você vai aumentando seus kits, aumentando seus ganhos, e eu tenho certeza que você começando dessa maneira, com 6 meses, como eu disse, você já está conseguindo comprar kit completo, você já deve estar aí no seu primeiro kit ou no segundo, primeiro ou segundo, né? Se você é uma pessoa bem equilibrada financeiramente, você consegue já estar no segundo kit de material completo para poder fazer calcinhas e sutiãs. Então, imagina você com 1 ano, né? Com 1 ano você já vai estar bem equilibrada, já vai estar com pelo menos 4 cores, eu acredito, né? No mínimo. Com 1 ano é para você estar no mínimo trabalhando com 4 cores já. Então você já vai ter 4 kits de cor, fazendo calcinhas e sutiãs. Então, eu tenho certeza que com 1 ano você vivendo de lingerie, ou seja, com 1 ano você já vai estar mesmo vivendo de lingerie, né? Vivendo de lingerie que eu digo, né? Para você que acha que viver de lingerie é cortar, costurar e vender, já vai ter começado há muito tempo atrás. Mas viver de lingerie que eu digo já estar tendo um retorno financeiro, porque com 1 ano você já vai ter pago a sua máquina, e esse retorno aí financeiro seu, né, ele já vai ter aumentado, já vai ter se multiplicado por várias vezes. Então você já vai ter uma renda aí, provavelmente melhor do que a renda mínima. Qual é a renda mínima? Um salário mínimo, né? Então já é para você ter mais que uma renda mínima aí com 1 ano. Então vale muito a pena você pensar, nossa, eu não tenho 300, gente, ganhar R$300 não é difícil para quem gosta de trabalhar. Então procura uma faxina para fazer, alguma coisa para fazer que te dê um retorno, uma criança para olhar, né, que te dê um retorno aí, porque ganhar R$300 também não demora muito, né? Então, não sei onde que você mora, por aqui, se você fizer, né, na nossa região aqui, se você fizer 2 faxinas, 2 ou 3 no máximo, você já consegue ter R$300 na mão para você começar a sua vida aí na lingerie. Vale a pena você fazer um esforço para você começar, porque ninguém começa grande. E se você sonha e quer viver de lingerie, imagina que você tenha essa capacidade, acredita em você mesmo e corre atrás que você vai conseguir. Como, não sei se você já participou alguma vez da Semana da Lingerie ou o Desafio da Lingerie,
né, onde as pessoas se sentem muito motivadas a começar, e ali muita gente que participa, né, são centenas e centenas de pessoas que participam, então inúmeras delas começam ali naquele gás novo, né, naquele ânimo novo da Semana da Lingerie. Então muitas começam e muitas não têm a coragem de começar. Aí você pensa, né, de uma semana da lingerie para outra vai em torno de 2 meses. Imagina 2 meses depois, suas amigas já estão lá, né, se alegrando, começando a vender, já se preparando o espírito, né, para ganhar, para ter o retorno financeiro, para ganhar dinheiro, já motivada, já alegre, e você ainda pensando, será que eu vou começar? Eu vou começar? Não vou começar? Né? Então, vale muito a pena você pensar nisso, porque é muito importante o seu começo. Quanto mais você pensa, quanto mais você demorar, mais tarde você vai começar a viver de lingerie, mais tarde ou nunca. Então, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa, então corre atrás. Mesmo que você não tenha nada para investir hoje, né, corre atrás para ter pelo menos R$300 para você começar na sua costura com a lingerie, para você começar a ter seus ganhos com a lingerie. O que eu digo para você hoje, começa. A mensagem do dia hoje para você é começa, começa. Se você não começar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai ficar sempre sonhando, sempre querendo, sempre planejando. A gente tem que planejar, querer, sonhar e correr atrás, porque viver sonhando a vida inteira, né? Você vai ser menos feliz do que quem vive realizando. Então, corre atrás dos seus sonhos. Eu tenho certeza que você é capaz, que você vai chegar lá e que você vai conseguir, né? Basta você acreditar em você e começar. Então, espero que você tenha gostado deste Café com Lingerie. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito. Deixa seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.